A Síndrome da Supermulher, episódio 1. A sua casa é um refúgio ou é um fardo? Esse é o assunto da nossa live chat de hoje. Hoje a gente tem uma convidada super especial aqui para falar junto com a gente sobre esse assunto, né? A Síndrome da Supermulher. Será que você sofre dessa síndrome? E será que a sua casa está sendo um fardo ou está sendo um refúgio? Vocês estão animadas para a live de hoje? Boa noite! Tudo bem com vocês? Deixa eu dar oi para todo mundo que já está aqui. Se você está assistindo a gravação, seja muito bem-vinda. Também fica à vontade para comentar. Para as meninas que estão ao vivo, boa noite, Marise. Tudo bem, meu amor? Eu estou aqui, ó, com ele, meu famoso caderno de lives. Vou ver se a Carol já está por aqui para chamá-la. A nossa convidada da live de hoje é a Carol. Ela trabalha como organizadora profissional, ela é jornalista, pós-graduada em psicologia positiva e estávamos conversando justamente na semana passada sobre esse assunto, sobre a síndrome da supermulher, quando, de repente, não mais que de repente, esse livro surgiu na minha vida, que fala exatamente sobre isso. Até caiu. E hoje a gente vai destrinchar esse assunto aqui juntas e trazer muitos insights, muita libertação para vocês. Quando o caderno chega, o mundo muda de rotação. Olha, vocês se preparem, tá? Porque hoje, além do caderno, hoje tem caderno e hoje tem livro. Vamos chamar a Carol, então, para participar. Vocês estão animadas? Simone, boa noite, Rose. Oi, Carol. Me vem? Saudade. Oi, Gabi! Ai, meu Deus, não acredito! Tá acontecendo, Gabi! Sim, Deixa eu ver. sim, tá acontecendo. Me vê, Eu né? vou, inclusive, já, a hora que a gente engrenar aqui, vou falar para as meninas, boa noite, tudo bem? Vou ocultar os comentários para todo mundo poder ver nós duas, porque quando os comentários estão rodando, fica tudo na sua frente. Aí depois a gente abre de novo para a gente poder tirar as dúvidas e conversar com o pessoal. Seja muito bem-vinda neste canal. Obrigada! Tô muito feliz de estar aqui, Gabi. Essa é a minha primeira Adoro. live, né? E eu quero falar sobre tantas coisas, mas assim, não vai dar, uma né? A gente vai precisar uma de mais série umas de 20. 20 lives, onde a gente vai tratar Aham, diversos aham. assuntos. A gente Talvez, tem muito para falar talvez a hoje. gente Eu, consiga falar. inclusive, então vou pedir licença para as meninas, para a gente fechar os comentários, para todo mundo conseguir enxergar nós duas. Ah, que eu não sei como fechar os comentários. Ah, consegui. Pronto. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo colocar você como moderadora. Eu acho que não. Acho que quando você está como convidada, não consigo. Mas tudo bem. Hum. Coloquei aqui, fechei os comentários. Já a gente vai abrir, tá, gente? Para interação, para tirar as dúvidas, para conversar, mas só para vocês poderem enxergar a gente sem intervenções. E eu queria começar essa live, Carol, com uma frase desse livro que eu tô lendo, que eu acho que vai abrir muito bem os trabalhos aqui de hoje. Que a frase é a Uhum. seguinte: uma vez que o trabalho no lar nunca é completado e nós mulheres sentimos-nos responsáveis por eles, muitas mulheres têm dificuldade de relaxar na própria casa. Essa é uma frase da Marjorie Hansen Uhum. Chevitz e que eu acho que é um bom ponto de partida para essa nossa conversa. O que você acha? Acho bom. Eu gosto muito dessa frase, porque a gente tem que entender que o trabalho de Não casa é termina, não cíclico, né? acaba. Ele nunca vai acabar. Não. Enquanto tiver gente morando na casa, vai ter trabalho. Pode ser uma pessoa, pode ser 10. Não interessa. Você vai ter que lavar a roupa, lavar a louça, ali, arrumar a cama. Sempre vai ter trabalho. Então, eu acho Pode, já que. começamos. Já pode ir, né, Gabi? Então, eu acho que o mais importante é a gente definir o que é prioridade
porque a gente sabe que a gente sempre vai ter que fazer. Então, a gente define o que é prioridade. E assim a gente consegue manter a nossa cabeça um pouco mais saudável, né, Gabi? Porque imagina, você deixa de fazer as coisas fora ou com a sua família, porque você sabe que você tem coisa para fazer em casa. Mas assim, se isso nunca Qual é o acaba, sentido, né? quando é Qual que é o você para? sentido? E quando a gente fala dessa história, né, o fardo ou refúgio, isso ficou muito forte para mim, porque no lar é onde a gente recarrega as nossas baterias. E por que que a gente vê Uhum, tantas deveria. mulheres cansadas, exaustas? Eu imagino que no seu círculo também tá assim, no meu círculo tá assim. Praticamente 100% das mulheres que eu converso, em algum momento da conversa vai surgir a palavra cansada, exausta. Até eu mandei para minha lista VIP, para avisar as meninas que ia ter uma live, eu mandei aqui do livro uma lista de sintomas da supermulher, né? E o sintoma mais forte, mais predominante é a fadiga. E o que mais a gente está vendo? As pessoas cansadas, Uhum, fadigadas, exatamente porque o lugar onde deveria ser o carregador, o lugar onde você chega e você deveria se colocar na tomada, né? Onde era para você se nutrir, você se recarregar, você ter um refúgio onde você não se sente. É igual um bicho na floresta, na selva, que ele acha um lugarzinho para se esconder atrás de uma pedra, atrás de uma árvore. Onde era para estar se refazendo, a gente está se cobrando e se criticando e arrumando uhum, mais coisa para fazer. E aí uhum. é óbvio que junta com o cansaço pré-existente com a ausência de refazimento, né? Uhum. E isso trazendo assim para casa, né? A casa vira um fardo. Por que que a gente tá? A casa bagunçada não causa fadiga. Não é a casa bagunçada que causa fadiga, mas quando a sua casa está bagunçada, você tem todos aqueles estímulos visuais que o seu cérebro está ali, só processando toda aquela informação, e é isso que causa fadiga. Então, às vezes a gente não tem essa noção assim de que a gente está cansado por causa disso e que a gente está estressada por causa disso. Mas é devido ao estresse que aquilo causa que a gente se sente mal, dá dor de barriga e você está sempre exausta, está sempre com insônia, né? Então, são os estímulos visuais que causam, que fazem a gente estar sempre estressada e que não deixam a gente nunca é, relaxar, né, na nossa própria casa. Eu até comentei com você, né, Gabi, que eu fiz a minha tese do TCC da pós, porque eu queria entender, depois de trabalhar com os clientes, a gente voltava lá, né, ainda na continuação do projeto, mas a gente voltava lá e aí eram sempre assim, várias coisas, dentre vários feedbacks, três coisas eram assim, dormir melhor, tô dormindo melhor, tô comendo melhor e tô gastando Olha menos isso dinheiro. real. E aí eu queria entender essa. Exatamente. E Olha que provavelmente três falso, né? motivos pelos E quais eles aí. nunca imaginariam contratar um organizador profissional. Né? Ai, tô dormindo tão mal, deixa eu ligar numa empresa de organização. É uma coisa que não passa pela sua Exatamente. cabeça, né? Não, Pensar em você vai qualquer pensar no outra coisa. colchão, você vai ver qualquer coisa. Mas então eu fui tentar entender melhor isso. Mas por que que eles estão me falando? Por que que estão essas três que sempre aparecem dentre outras coisas? E é isso, quando você, bem resumidamente, né? Mas quando o seu quarto tá arrumado e você tem uma rotininha ali de sono, dentre outras coisas ali, mas principalmente quando o seu quarto tá organizado, quando você não tem todo aquele estímulo lá na hora de dormir, sua mesinha de cabeceira tá livre, sua cama, você não precisa tirar um monte de coisa da cama para deitar. Então, tudo isso contribui para uma noite de sono melhor, assim. Consequentemente, você dorme bem. Eu duvido que tenha alguém que consegue dormir 8 e meia, 8 horas e meia por noite e não se sente bem. Não tem como. Você dorme bem, você tá legal no Sim. próximo dia, E você sabe que sabe? tem uma frase do Fumio Sasaki, que é aquele autor de minimalismo. Ele tem alguns livros, acho que uns 3 ou 4 livros. Tem um livro dele que chama De Adeus ao Excesso. E nesse
ele fala o seguinte, você já leu ele ou ainda não? Isso, Save Bites deve tem, ser esse. né? Eu já. Não, na verdade tem um que chama Dê Adeus às É. Coisas. Esse é Dê Adeus ao Excesso, é um outro. Então foi só esse Eu que eu não li. li esse livro Tá. completamente, mas ele foi um oráculo. Uhum. Eu tava na livraria folheando diversos livros Uhum. e eu abri ele assim, numa página, como se fosse um oráculo. E aí tinha a Ah, seguinte frase, ele falava ah. assim, tudo o que você possui, tudo que você tem na sua casa, gera algum tipo de demanda para você. Nem que seja Verdade. uma demanda de organizar, uma Uhum. demanda de limpar, uma demanda de olhar, uma demanda. Aquilo te puxa, é o que você falou do estímulo visual, né? Então, tudo aquilo que você tem em casa gera algum tipo de demanda de você. E quando eu trago isso para as minhas alunas, eu até brinco, eu uso muito isso nos cursos de prosperidade, né? Eu peço para elas pegarem uma caixa, um saco, e sair pela casa procurando os objetos que estão chamando elas de pobre. Porque se eles trazem algum tipo de Adorei. demanda, eles também podem conversar com você. Então, tem objetos que te chamam de pobre, tem objetos que te chamam de preguiçosa, tem objetos que te chamam de maravilhosa, tem objetos que te chamam de rica. Vira um desenho animado. Vou falar para as meninas que estão assistindo ao vivo. Dá uma olhada ao redor, só onde vocês estão. Quem está na cozinha cozinhando, quem está na sala, está no escritório, passa o olho, você consegue ouvir o que as coisas falam para você. É inacreditável, Carol. Então, como tem essa demanda das coisas, quando tem um monte de tralha, tem um monte de demanda. E se tem um monte de demanda, você fica acabada. Ou, como diria uma aluna minha ontem, ela falou, esbagaçada, que o de hoje é esbagaçada. Também. Bom também. Mas porque você, a partir do momento que você traz aquele objeto para sua casa, você é responsável por ele. Responsável por achar um lugar para ele. Manutenção. Responsável por limpar. Responsável. Exatamente. Então, é isso. Por isso que, quando eu vejo muito, assim, as pessoas falando assim, putz, mas destralhe, mas eu paguei por isso, assim, comprei e agora vou me livrar disso, é uma escolha. Você quer cuidar desse negócio que você nem gosta, que não faz nada por você, até você morrer? Ou você prefere se livrar dele, né? Ficar mais tranquilinha, quem Sim. sabe viver até mais, né? Que você não E, vai mais na ficar tão verdade, estressado. quando a gente fala sobre essas coisas que a gente compra e não usa, né, e não trazem nenhum tipo de. Não tem uma troca, né? Você comprou, aí tem que ter uma troca. Aquilo tem que ser útil, ou então tem que ser bonito, ou então tem que me trazer uma sensação gostosa. Tem que ter uma troca daquele objeto do que você comprou de volta para você. Quando não tem essa troca, na verdade, a gente está num pensamento muito forte de escassez, né? Porque aquilo não tá te trazendo benefício nenhum. E você segue aquela relação indigna com aquele objeto. É indigno. E sem contar a dificuldade que eu vejo, principalmente nas super mulheres, né? A gente está falando muito específico para essas mulheres que estão exaustas e que estão nesse papel de fazer tudo o tempo todo. É muito essa condição do. Como que eu posso explicar? É uma inabilidade de lidar com espaço. Porque se ela tiver espaço, ela vai ter que lidar com ela mesma, né? O fato de as pessoas preenchem de coisas, de tarefas. Por que é super mulher? Tá sempre fazendo o tempo todo, tá sempre agindo o tempo todo. Tem um monte de tralha, por quê? O espaço assusta. Você tem algo para falar sobre o espaço assusta? O espaço Porque o espaço interno, se externo diz. causa aquela sensação de que, mas algumas pessoas perguntam para você, mas eu vou jogar tudo isso fora, minha casa não vai ficar muito vazia? Eu não vou ter que gastar mais para comprar mais, para substituir as coisas que eu acabei de jogar fora? Essa questão de ter espaço na vida, espaço para tudo, espaço interno, espaço de tempo, espaço físico. Eu vou falar do espaço externo ao longo de todos esses anos trabalhando com pessoas na casa delas,
Eu posso te garantir, Gabi, que não importa quanto espaço você tenha. Se a sua mentalidade for preencher o espaço, você pode ter uma casa de 4.000 metros quadrados. Vai estar entulhada. A sua casa vai estar cheia. E você vai falar pra mim assim, não tem espaço. Falo, pô, você tem 7 quartos. Então, não adianta. Isso aí de espaço, a pessoa fala, não tem espaço. Fala, qual é o tamanho da sua casa? É assim. Qual é o tamanho da sua família? Tanto. Olha, não é um problema de espaço. A gente já descartou isso aí. Agora, o espaço interno, eu também acredito, vendo isso com as minhas clientes, é que tem gente que, assim, geralmente são as mulheres que contratam a gente. 98% são as mulheres que ligam e elas que veem isso como um problema maior. Então, são elas que tomam a iniciativa de contratar alguém para ajudá-las. No meio do processo, uma coisa muito interessante acontece com algumas delas, que elas começam a ficar muito preocupadas de as coisas Não. muito organizadas. Explique, descreva. Então, justifique sua resposta, né? No começo ali, elas estão assim, putz, é isso, quero fazer, vai, tá ficando maravilhoso. Né? Chega ali mais que no meio, assim, a gente tá organizando os brinquedos das crianças, vamos supor. E aí começa, e aí elas, mas acho que eu posso fazer isso aí depois com eles. Eu posso começar, depois eu dou uma olhada nisso aqui. Mas aí também, eu sei que esse aqui eles não brincam muito, mas também se eu... Daí, sabe, começa a dar aquela empacada, porque eu acho, eu ainda tô pesquisando sobre isso, mas é igual o que você falou, quando elas vão tirando e deixando espaço, você começa a ter que lidar com os seus pensamentos, emoções, questionamentos, os seus problemas, os seus pensamentos, ao invés de lidar com a carga do outro. E isso aí é a assustador. bagunça, gente, ela te mantém Imagina. ocupada exatamente para que não sobre tempo para reflexão. Porque a hora que a bagunça não tá mais lá para te distrair, às vezes você olha para tua vida e fala: como que eu vim parar aqui? Em que momento isso aqui virou isso, né? Muitas pessoas entram em revisão de relacionamento, entram em revisão de... Porque sobrou espaço mental que estava sendo consumido por uma bagunça, e não só bagunça, por um excesso de tarefas, né? A gente fala muito aqui. Essa live, ela surgiu, gente, por conta de uma das respostas, quando eu perguntei para vocês, que eu coloquei uma caixinha, né? Por que você tá com dúvida ou tá com medo de entrar no Plano Mágico? Que é o nosso curso que vai começar segunda-feira. Que é não um curso, é um programa, né? De desenvolvimento pessoal que a gente vai trabalhar planejamento. E aí, qual que era a resposta campeã? Eu não vou dar conta. Eu não... vocês nem sabem o que eu vou fazer. Como que vocês acham que vocês não vão dar conta? Não vou dar conta, vai ter muita atividade, eu não vou dar conta de colocar tudo em prática. E uma das respostas envolvia a casa, né? Falou assim, eu já tenho tanta demanda aqui em casa, eu tenho tanta coisa para fazer que eu acho que eu não vou dar conta. E aí eu e a Carol começamos a falar sobre isso, sobre o quanto esse não vou dar conta. E aí, às vezes, a pessoa deixa de fazer, por exemplo, um programa desse de desenvolvimento pessoal, que poderia ser muito bacana para ela, para dar conta de uma bagunça que não precisava nem existir em primeiro lugar. que existe exatamente para distraí-la da própria vida, né? Na sinopse do livro, que eu não li. Sim, eu ainda não terminei também, da Supermulher, né, Gabi? Eu não li, mas eu li a sinopse, e aí eles estavam. Ela fala, né, que a mulher está num conflito entre os valores tradicionais, que é isso, né? A importância do papel da mulher como mãe, esposa e cuidadora da casa, e as necessidades do dia de hoje, que também é cuidar, né, participar da atividade financeira na casa. Às vezes, muitas vezes, a mulher, mãe solo principalmente, é responsável por 100% da renda da casa. E ainda assim, quando chega em casa ou antes de ir para o trabalho, tem toda aquela jornada, né? Do trabalho. Esse livro foi escrito em 76. Que absurdo, e que 40 anos depois a gente está falando da mesma santa coisa.
se eu te disser que esse livro foi escrito em 1976, 14 anos antes de eu nascer, acho que 13, 14, não, 14 não. 14 anos antes, eu não sei fazer essa conta, 16 anos antes de eu nascer. Não, deixa aí. 16 anos antes de eu nascer, ou talvez, e você também, por aí. E a gente está sentada aqui em 2022 falando sobre a mesma coisa, o quanto isso é enraizado, profundo, genético, histórico, espiritual. É uma coisa tão... E como a gente se pega pensando nisso, né? Eu conversando ontem com as minhas alunas do PSDE, eu dei um spoiler para elas, um pouquinho do que a gente ia falar aqui hoje. E eu falei para elas, né? O quanto a gente imagina que as outras pessoas vão tirar conclusões sobre nós vendo a nossa casa. O quanto eu tenho paura do meu marido chamar alguém para vir em casa sem me avisar. Para haver uma preparação emocional, psicológica e física do espaço. E aí a gente até brincou lá no PST, uma das meninas falou, eu arrumo a casa antes da faxineira. A faxineira vai achar que eu sou uma porca quando ela chegar na minha casa? Eu não posso. Eu preciso me preparar para a chegada da faxineira, né? E o quanto a nossa casa ainda está sendo usada como juízo do nosso valor enquanto... Exatamente. Discorra. É tipo exatamente isso. É exatamente eu não tenho mais o que acrescentar. Exatamente. Não, agora você falou que você precisa sempre de um notice, né? De alguém te avisar quando vai ter gente em casa. Gabi, imagina as expectativas. Sim, né? Porque eu e o meu marido... A sua casa tem que ser um showroom, né? É um showroom. Mas é isso que eu falo para as pessoas. O fato de eu trabalhar com organização não significa que a minha casa vai estar sempre impecável. Muito pelo contrário. Você já veio na minha casa fazia um mês. Não, eu fui na sua casa, você tinha mudado, sei lá, uma semana. Era foi muito perto da sua mudança. Fazia um mês, assim. Um mês. Mas, assim, a ideia é que você não precise fazer. E, assim, nós não somos minimalistas aqui. Eu acho que nem conseguiria, assim. Eu gosto de ter um pouquinho mais de coisa, assim. Mas o meu negócio é como que você gerencia as coisas que você tem. Qual que é, não o limite, porque a necessidade de cada um é diferente, né? Mas, assim, até quando é ok, para, sei lá, se alguém precisar vir na sua casa, tá bem ok. E até quando é, tipo, isso aqui vai me dar umas 3 horas de trabalho até alguém conseguir vir aqui e ficar tudo certo. E qual que é o problema da gente ter a nossa casa desorganizada ou bagunçada e alguém chegar e eles falarem, pô, fulana é porca, hein? Tá ali para a casa. E daí? Fulana tava trabalhando, fulana tava fazendo dinheiro, fulana tava ocupada com outras coisas. É como se estivesse muito, muito ligado. A nossa não é a imagem, não é o status, é o nosso é uma coisa de identidade, tipo, você vê que a pessoa fala, ela tá porca. Não, ela é uma porca. Ela é uma bagunceira. É uma coisa muito ligada à identidade, né? As pessoas vão chegar aqui e vão pensar que eu sou, né? Não vão pensar que eu estou num momento de vida. E a questão de não morar sozinha, né? Eu moro com meu marido. E eu posso te garantir, eu nunca perguntei isso pra ele, mas eu posso te garantir com 101% de certeza que esse pensamento nunca cruzou a mente dele. Tipo, o que fulana vai pensar se chegar na minha casa agora? Nunca cruzou. Porque não faz parte do imaginário masculino se preocupar com esse tipo de coisa. Se preocupar com a casa. E nunca cruzou também a minha própria cabeça, né? O que vão pensar do meu marido se vierem, né? O que vão pensar, gente, do meu marido se entrarem aqui e a minha casa tá assim? Chega a ser cômico, né? Chega a ser uma piada. A gente ri falando, nunca passou pela minha cabeça o que vão pensar do meu marido. Então, aproveitando esse gancho, eu queria falar sobre um terceiro ponto, que é o seguinte, sobre a história do delegar as tarefas. Podemos
A polêmica ela vai descendo degrau a degrau, cada vez mais a gente vai se aprofundando na polêmica. Não conseguir delegar as tarefas de casa para um profissional e ou dividir as tarefas de casa com alguém que mora com você tem um nome na minha concepção, que é controle. Quanto mais controladora a pessoa, me fala da sua experiência com clientes controladores, né? Que te contratam, mas não aquela, né? Aquela sensação de que controle é muito diferente de comando, tá, gente? A gente tem que estar no comando da nossa casa, mas controle é bem diferente. Quanto mais controladora a pessoa, maior a dificuldade dela dividir e delegar essas tarefas e maior a chance dela continuar nesse fardo de ser a super mulher da casa, né? O controle, Gabi, ele tem muito a ver com aquilo que você falou, né? Você tá ali controlando, que é para você poder falar que você controla e que, mas tudo eu nessa casa. Mas é por quê? Porque daí você também não precisa olhar para dentro. Voltamos a estar. Não, uma coisa chama a outra. Sim, é bem isso. Mas a minha experiência com os meus clientes, hoje em dia, graças a Deus, a gente está numa fase que a gente está podendo escolher com quem Então, que a os gente vai trabalhar, controladores né? não estão tendo muita Então, chance, muita tem oportunidade. Não é. É porque esse é um processo que, apesar de na internet a gente mostra uma coisa que glamoriza muito essa coisa da organização da casa, né? Você vê lá aquelas despensas maravilhosas, que é um quarto numa casa brasileira, que com cestas de acrílico, que aqui custa $25, Sim. cara. Aqui também custa essa média, custa uns sabe 100 e poucos reais, sim, também. Então, e aí você usa o quê? 15? Faz as contas aí. Eu não vou poder fazer, mas vamos falar aí de uns, sei lá, 350, vamos chutar. No mínimo. Então tem muito essa glamorização assim da coisa muito bonita esteticamente e tal. Mas a gente, esse é o nosso approach, né? Nosso procedimento. Nosso jeito, né? O nosso método, que o nosso procedimento, que é não só, a gente não vai lá só para deixar esteticamente bonito e enfim, mas a gente gosta muito de fazer um trabalho com a pessoa também, porque a nossa ideia, a minha ideia principalmente, é que a pessoa possa manter aquilo, que não precisa ficar voltando lá para ajudar ela de novo e para, tipo, ó, já falei, tem que fazer aquilo, sabe? Não é isso que eu quero, né? Esse é o sistema, é por isso que tem esse sistema e é por isso que funciona desse jeito. Então, sabe, é isso que eu ofereço. Então, quando a gente, já na nossa ligação, a gente já consegue entender se a pessoa é mais controladora ou se ela não, se ela tá afim, né, não, eu preciso de ajuda, eu quero sistemas e tal, né? Porque daí, se a pessoa fala assim, eu sei exatamente onde que você vai colocar as coisas, daí o Nick já fala, olha, então, talvez o serviço mais barato, porque, tipo, a gente não é isso, né? Então, tem um método, tem um sistema. Mas acontece muito, igual eu falei, né? Às vezes no meio ali do processo a pessoa começa, não, pode deixar que disso aqui eu vejo depois. Não, pode deixar que... Porque é difícil, cara, é difícil. E eu entendo, eu me coloco no lugar da pessoa, a gente tem que ser muito empático, né? Mas não acontece mais muito. Sim, a gente já consegue perceber ali num primeiro contato, numa primeira entrevista, os sintomas de controle, né? Assim como a gente consegue perceber na terapia, assim, como a gente consegue perceber numa conversa, os sintomas de controle, eles vão sendo desvendados, né? Então, estou aqui já garantindo para você, mulher que está assistindo essa live e que tem muita dificuldade em delegar ou dividir as tarefas, eu posso te garantir, posso assinar um atestado de que você é, sim, controladora em um nível muito provavelmente prejudicial à sua vida. E eu vejo qual que é o grande conflito na hora dos casais dividirem as tarefas. É o marido não fazer do jeito que a mulher quer, né? E aí a gente recebe as reclamações do tipo, ele não limpa direito,
Ou então, vamos falar o português bem claro. Ele limpa igual a bunda dele, né? Ele limpa igual o nariz dele. Ele não faz do meu jeito, ele não faz do jeito certo, ele não faz do jeito que eu quero. E aí temos um grande gerador de conflito, que é a mulher gerenciar a tarefa que ela pediu para ser dividida. Então, por exemplo, amor, você passa pano no chão? Passa. Ela fica do lado assistindo. Gerenciando aquela tarefa de uma maneira totalmente ineficaz. Ou a gente tem a mulher falando assim: eu não peço para ele fazer porque eu tenho que fazer de novo. Por exemplo, ele faz e aí fica uma bosta, eu tenho que ir lá e fazer de novo. Isso, para mim, vem de um tratamento muito infantilizado do homem, né? Você trata o homem como se ele fosse uma criança. Se ele não tá fazendo direito, você vai e refaz, é como se ele fosse uma criança. Se você tem que gerenciar tudo que ele faz, é como se ele fosse uma criança. Então, eu acho que falta também uma maturidade do casal conversar, falar, olha, ou então você refazer escondido, que é uma estratégia ótima. Uma estratégia muito boa que é refazer escondido. Não, tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Que é você saber também que a gente tem as diferenças de criação, né, Carol? Tipo, ai, você não joga água Gabi. quente na pia depois que termina de lavar a pia? Não, minha mãe. Sua mãe nunca te ensinou isso, porque é a mãe, né? Lá vamos nós pra mulher de novo, é a mãe. Sua mãe nunca te ensinou isso, então tem esse conflito para ser resolvido também, né? Sim, sim. Não, Gabi, tantas coisas para falar sobre isso, mas para evitar o processo, do para evitar homem, ser né, processada, eu vou me conter. Eu vou ser bem assim, boazinha. Mas falando do homem, não, a gente não pode tratar o homem como criança, porque ele é parte, ele deveria ser ali, né, os 50% e fazer o que tem que ser feito. Mas eu acho que tem que ter uma conversa e alinhar expectativas. Por exemplo, eu sou casada com um americano. Não dá para comparar os parâmetros de limpeza de brasileiro com americano. Simplesmente não dá. Ele nasce aqui, a gente Não quebra dá. o pau. Então, assim, a casa, né? Eu aqui, nascida na Zona Leste, ele na Zona Norte, a gente tem problema. Você imagina, se da Zona Leste para a Zona Norte já dá uma diferença. Então, exatamente. Então, assim, quando a gente, né, começou essa nossa jornada aí, eu falei assim, olha, tem algumas coisas que a gente precisa alinhar. Só que eu também entendi que não dava para só eu falar para ele todas. É bem que eu queria, né? Mas não dava para eu, né, só eu e ele nada. Então eu pensei comigo, o que eu posso? E é isso que eu recomendo, na verdade, para os casais. Essa foi uma matéria que a gente deu uma entrevista para a revista da Martha Stewart. Depois eu te mando até. E era sobre isso, sobre os casais dividindo as tarefas na organização da casa. E aí eu entendi que como que a gente pode, né? O que eu posso deixar que para mim vai ser ok. Que eu não vou sofrer, lá, que é uma coisa que eu consigo ceder um pouquinho. E o que é inegociável. E o que ele então a gente sentou e conversou. E é óbvio que aqui eu sou muito privilegiada e eu tenho a ajuda de tecnologia, lavadora de louça, secadora de roupa, aspirador robô, tudo, né? A gente não joga água, nem tem ralo, né? Nem tem ralo, não é assim, enfim, nem tem ralo. Então assim, a gente, né? Eu entendo do privilégio que eu tenho, mas assim, eu aconselho é isso que eu aconselho. O que eu posso deixar aí? O que ele tem que, né, que a gente tem que se encontrar aqui e ter essa conversa muito séria, porque senão, Gabi, a gente só desgasta o relacionamento num nível que tem relação que acaba, tem relação que se perde. É um desgaste tão profundo que não tem mais salvação, não tem mais resgate. Exato. E assim, poderia muito bem ser conversado e ser. Mas não, a gente acha que não, tem que fazer do jeito que eu quero e tem que ser feito assim. Mas eu sempre falo pro Nick, não precisa fazer do meu jeito, desde que faça bem feito. A frase então,
Aqui no Brasil a gente diria, não precisa fazer do meu Mas é jeito, isso só não que- faz igual seu rabo. É muito... É, como queira. Então, mas é bem isso, assim, a gente tem que entender que a mulher, né, deixar o controle, o seu valor não está na limpeza da sua casa, você é muito mais que isso, e o cara fazer o papel dele, né, que pelo amor de Deus. E aí, pronto, vamos entrar num acordo. E uma coisa muito boa, que pode parecer besta, assim, mas é colocar no papel, Gabi. Cara, cada um tem a tarefa ali, quem que vai fazer? Vamos marcar um dia da faxina. Passa lá 4 horas os dois fazendo a faxina, mas isso precisa entrar na rotina, porque senão é isso. O cara não vai fazer nada, a mulher vai estar sempre sobrecarregada, ela com muita Ou raiva dele, ódio. puta, e o cara, Sim, tipo, até puta. outro dia eu tava vendo uma Porque no médica e eu caso, achei muito legal, que ela falou o seguinte, que ela recebeu uma paciente, agora eu não lembro se era uma médica, se era um médico, se era uma nutricionista, alguém falando sobre uma pessoa que atendeu. E diz que a pessoa chegou no consultório com uma queixa de baixa libido. E aí esse profissional falou assim, tá, antes de eu te pedir os exames, né, hormonais, pra gente investigar seus hormônios, me conta a sua rotina. Aí tá lá. Acorda às 5h40 da manhã, vai trabalhar, leva as crianças na escola, prepara o lanche das crianças, busca as crianças na escola, vai na academia, volta para casa, limpa a casa, não tem faxineira, termina de limpar a casa, toma banho, não sei o que, é 11 horas. E aí o médico falou, não precisa de exame nenhum e nem de hormônio nenhum. Só de ouvir você me falar da sua rotina, eu perdi a vontade de transar. Eu não tenho. Eu ouvindo você me falar da sua rotina, acabou. Eu não sinto mais vontade nenhuma. Então, às vezes, a pessoa acha que ela tá com uma série de problemas quando ela está simplesmente sobrecarregada. E que enquanto ela, principalmente agora falando de um ponto de vista energético, até mesmo espiritual, enquanto ela não baixar a bola e pedir ajuda, mas eu não tenho que precisar pedir, meu anjo. Vai ter que precisar, vai ter que. Porque a maior dificuldade da supermulher, o maior pesadelo da supermulher é precisar da ajuda de alguém. É ter que pedir ajuda para alguém, é precisar da ajuda de alguém. Esse é o pior pesadelo. Então, provavelmente você tem que desenvolver essa habilidade. Enquanto você não desenvolver essa habilidade, seu eu superior fica te mandando situações para que você desenvolva. E que situações são essas? Situações onde você está sobrecarregada, onde você vai realmente pedir a ajuda de alguém. A nossa geração, Carol, foi criada para ser muito independente, né? Eu ouvi isso a infância e adolescência inteira, imagino que você também. Ouvi que depender de um homem era melhor morrer do que você depender de um homem, né? Era, tipo... e às vezes isso ficou um pouco confuso na cabeça dessas mulheres, de que essa independência era nunca receber ajuda de ninguém, no trabalho, na família, em casa. É como se pedir ajuda invalidasse o status dela, a capacidade, a habilidade de fazer por ela. Como se invalidasse automaticamente. Ah, se eu preciso então pedir para o meu marido me ajudar com as compras, se eu preciso pedir para o meu marido dividir as tarefas de casa comigo, se eu preciso pedir para o meu marido que hoje eu não tô bem, se ele pode fazer tal coisa para mim, por mim, se eu preciso pedir, significa que eu perdi automaticamente o status que eu demorei 30, 40 anos da minha vida construindo. E não é isso, na verdade, é o seu eu superior, a sua alma, como você quiser chamar, enfim, tentando te fazer desenvolver mais uma habilidade de cooperação, uma habilidade de interdependência, né? Onde a gente não é um, como é que eu posso falar? Uma falácia, a gente achar que a gente é independente, você sabe construir sua própria casa, plantar sua própria comida, colher sua própria comida, você sabe fazer tudo, construir seu próprio carro, construir sua própria estrada. Ninguém sabe fazer tudo, ninguém sabe viver 100% independente. Existe uma interdependência. Você precisa de mim para algumas coisas, eu preciso de você para outras coisas. Outras coisas eu não preciso, mais fácil por você, você também não precisa, mais fácil por mim. Então a gente tem uma troca legal aqui. Mas o ser humano não é um ser independente e também não é um ser dependente. Também ele não precisa de outro animal, não é um animal parasita, né? A gente não precisa estar agarrado, uma orquídea agarrada em algum lugar. Mas eu sinto que essa
essa sede por ser independente, não consigo dizer se mais ajudou, mais atrapalhou opiniões. É que eu acho que talvez a gente tenha levado isso para um extremo, assim, ou concentrado muito essa energia, assim, não no Sim. lugar certo, sabe? Eu não sei se eu... Mas, por exemplo, isso de não depender, a gente tem que lembrar que, falando ainda dos maridos, dos parceiros, é que a gente mora junto na casa e a gente tem que. Eu gosto muito dessa ideia de levar a casa como se fosse uma instituição, uma organização, Sim, porque tem na verdade. gerenciamento para Você tem ser os feito, né? departamentos, exatamente. Então, a gente tem que entender que as duas pessoas ali, elas estão trabalhando ali. E que se você está fazendo mais do que a outra, alguma coisa está muito errado, né? Então, não é nem ser dependente. Eu sei que a gente tem tendência a pensar assim, mas tentar manejar essa energia, porque não é você pedir ajuda, não é ser, não vou ser independente, eu não, sei lá, não sou autossuficiente, não é isso. Não é pedir ajuda. É o cara fazer o que ele tem que fazer. Por isso que a ideia do papel e do cronograma é muito boa, porque você, a mulher, não precisa ficar falando e o cara sabe que aquilo ali trata igual trabalho, querido, precisa ser feito, né? Se eu conseguir ali trazer os níveis do meu baixar o meu marido, nível. que é americano. Você consegue também. Eu baixei meu nível e ele. Vocês aí conseguem também, porque, cara, é isso. Não é não ser autossuficiente. A gente não precisa. Porque os homens, eles estão se beneficiando disso. Lógico! A gente tem uma jornada de Tá trabalho. sendo maravilhoso. Por que A gente você tem uma não vê jornada de nenhum trabalho. homem reclamando disso? Porque ninguém reclama do que tá dando certo, né? Ninguém reclama do que tá funcionando. Imagina, eu vou abrir minha boca para reclamar, eu não tô louco. Eu vou manter aqui em silêncio para que ninguém descubra. E eu acho que ainda mais, Carol, é aquilo. Não cruza a cabeça. Não é algo que vive no imaginário deles. Não foi imputado. Não foi ensinado. Então, nem passa pela cabeça dele. Nossa, acho que eu tinha que estar fazendo mais coisa em casa. Não cruza. Não cruza o imaginário. Porque não foi treinado tanto quanto as mulheres foram muito treinadas, né? E é isso. Quando você está se beneficiando de alguma coisa, de algum privilégio, você não quer que aquilo mude. Pra que ser louco? E é outra coisa. Então, Quando começam as mudanças, por isso que, lógico, o ideal, né? Mulheres que não moram com ninguém ainda, solteiras, namorando, o ideal é começar do começo. As mulheres que estão assistindo aqui casadas, ok. Eu não quero ser quem vai jogar o balde de água fria, mas vai dar mais trabalho do que se fosse do começo. No começo é bem mais fácil. Porque você tem que fazer uma renegociação. Renegociar uma dívida dá mais trabalho do que você já desde o começo negociar de um jeito, né? Então, essa renegociação pode haver, inclusive, essa revolta, né? Que a Carol falou, pô, tava tudo tão fácil para mim, tava tudo tão bacana, tava tudo tão legal, e de repente agora eu tenho esse monte de responsabilidade, de repente. Então, pode haver represálias, é preciso estar atenta. Pode haver represálias, mas quem ainda tem tempo de começar organizado, eu acho que é infinitamente mais fácil. Concorda? Mas, Gabi, concordo. Não, concordo totalmente. Não, você tá certíssima. Mas eu preciso dizer que e as represálias compensam, cara, também acho. É melhor do que nunca tentar. Compensam, porque eu tenho o quê? 8 anos de casada? Cara, se a gente ficar junto 50 anos, é melhor se eu tivesse começado agora, 50 anos. É melhor começar agora. Sim, nossa, não, com certeza. Não quis desencorajar ninguém de jeito nenhum. Antes tarde do que nunca. Mas eu gostei muito, Gabi. Exatamente. Mas sabe que eu gostei muito na sua descrição sobre a live? Você falou assim, nós vamos tirar a venda. Gabi, tirar a venda é um negócio que você tá com uma venda, então seu olho tá fechado. Quando você tira a venda,
seu olho precisa reacostumar com a luz, certo? Então você vai, você abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, até que você consegue manter o olho aberto. Gabi, é isso que vai acontecer. Você vai sentar para conversar com seu parceiro e falar, olha, é o seguinte, tá dando, cara, tô querendo mais tempo para investir em mim. Eu sei que eu vou estar mais feliz desse jeito, vai melhorar a nossa relação se eu tiver melhor, se eu Uma estiver coisa, mais feliz. você falou a palavra perfeita. Tô querendo mais tempo para investir em mim. Tem muita mulher que acha que, por exemplo, se eu tô conseguindo fazer tudo, então eu não preciso dividir com ele. Mas e se te sobrassem 3 horas por semana? Não, mas eu não preciso dessas, eu não tô fazendo nada. Vai fazer uma massagem, vai fazer uma caminhada, vai dar uma volta vai fazer um bate-volta na praia, vai fazer qualquer coisa que. E ainda existe muito isso se eu não preciso que ele me ajude, porque eu não tô precisando de. Não, eu quero. Isso que você falou é perfeito, mais tempo para cuidar de mim. Nossa, isso é equivalente a 10 anos de terapia, né? É. Inclusive, eu gosto muito de falar com você sobre isso. E eu tô sempre lendo, né, o que você tá falando, porque isso de organização tem muito a ver com terapia. Os meus clientes que tiveram mais sucesso na jornada deles estão fazendo terapia Total. junto. Porque, cara, não tem como você... A organização Não, exterior. assim... Não, imagina, Desculpa, enroscou Gabi, aqui, deu um bugzinho. A organização exterior provoca. Nem sei se tem a ver com o neurônio espelho, mas deve ter a ver também. Você começa a ver tudo arrumado e a bagunça interior precisa de um lugar para ir. Mas eu imagino que seja de muita diferença quem faz e quem não faz. Uhum. Porque o processo delas, quando elas estão... Geralmente são pessoas que já tem uma coisinha ali que precisa dar uma melhorada. E aí você já começa na terapia e tal. E aí sempre tem isso do controle e do delegar e, né, de ter mais tempo para a família, para você, para se cuidar e tal. E aí a organização vem nisso, né? Ok, você tá arrumando dentro e a gente vai ver por fora como é que, né, como é que a gente pode Eu acho melhorar que de também. qualquer caminho que a pessoa começa, funciona. Se ela começar organizando dentro e depois partir para a organização fora, funciona. E se ela começar pelo fora, porque às vezes começar pelo dentro é muito difícil, ela tem muito medo, tem muitos receios, então começa pelo fora, porque vai ajudar horrores, vai ajudar muito. Tudo o nosso ambiente, ele influencia na nossa qualidade de vida muito mais do que a gente gostaria de admitir. O nosso ambiente influencia demais. Por que você se sente tão bem em lugares bonitos, em lugares limpos, em lugares organizados, em lugares de natureza, em hotéis? O nosso ambiente influencia muito mais do que a gente pode imaginar na nossa qualidade de vida, na nossa postura. A gente age diferente dependendo do se o ambiente é feio e largado e sujo, se o ambiente é organizado e limpo e bonito, né? Deixa eu abrir o pessoal de volta, os comentários. Deixa eu ver, peraí. Oxi, não tá pegando aqui meu dedo. Gente, que isso? Ele não tá deixando, peraí. Vou tirar o celular aqui do coiso. Ah, não foi isso que eu pedi. Eu quero os comentários de volta, peraí. Deixa eu ver se tem algo que eu possa fazer. Você não consegue, Carol? Não, né? Porque eu não consigo te colocar como... Não consigo, não... Gente, ele não... Ah, voltou. Voltou. Então, agora que a gente conseguiu liberar os... Peraí, que eu preciso prender aqui de volta. Que a gente conseguiu liberar os comentários de volta. Me contem tudo. Quem tem perguntas para fazer, principalmente. Quem tem dúvida, vamos aproveitar esse último trecho. Eu não consigo Você não ver tá os vendo? comentários, Gabi. Tá off aqui para mim. Não. Ativar comentários. Voltou, tá todo mundo aqui. Você não tá vendo nenhum? Eu leio nenhum, pra você. Pode vai deixar, falando eu leio. Então, quem tem alguma dúvida, eu sei que tem um delayzinho, né? Até eu falar.
e vocês conseguirem digitar, aqui tá ok, voltou, ótimo. Quem tem alguma dúvida, quer compartilhar alguma coisa legal, vamos aproveitar esse último trecho para a gente poder fazer a parte do chat, né? É uma live chat entre eu e a Carol, mas entre nós duas e vocês também. Ó, a Aline disse maravilhosas. Gratidão, meu amor. Gratidão. Deixa eu ver aqui para trás se tem alguém que já tinha colocado alguma coisa que eu não vi enquanto vocês vão digitando. Não, tá tudo bem. Ó, a Aline comentou. Diga. Gabi, posso falar? Não, é que eu falei tanto disso de papel e de tal, e eu tenho um recado lá no link da minha bio, eu tenho um link que vai, né, vai levar as pessoas para eu vi. baixar planner, tem um planner. Então, eu tenho um planner e tenho dois cronogramas, né? 2 checklists de organização, um para criança e um para casa, né? Para o casal e tal. Então, de repente, isso é um start, assim, né? Eu tenho lá explicando como usar e tal, então pode Sim, ser não, que com ajude. Tá lá no certeza. link da minha bio, de graça, Ter todo mundo pode baixar. um framework, né? Ter uma coisa ali, um modelinho para você poder usar. Então, quem gostar, vai baixar. Planner e checklist. Nossa, é sempre maravilhoso. Eu amo. Ó, a Aline colocou aqui, assistindo a live e arrumando meu armário. Gente, melhor jeito de assistir a live. As roupas que estavam perigando de ir já foram. Foi uma sacolona. Bom, isso mesmo. Isso é uma coisa. Cara, primeiro, não pede ajuda de ninguém. Essa tem que ser uma decisão só sua. É sua roupa, é seu corpinho, você decide. Não pergunta pra mãe, não pergunta pra amiga, porque ela sempre vai falar, fica linda, fica, né, vai dar pra quê? Não dá, essa tem que ser uma decisão sua. Mas quando você decidiu, põe na sacola, fecha e leva pra doação. Não Senão deixa você lá cai em na casa. tentação de abrir e não dá. Ou não. E você não vai usar aquele negócio, você já decidiu. Por algum motivo tem pra você não querer aquilo no seu armário. Por que você vai deixar lá no arrasou, exatamente. Ó, a outra Aline falou, depois da live vou fazer a lista de tarefas de casa, porque do jeito que tá, não dá. Muito bem. Eu tenho, gente, uma lista de coisas. Eu até fiz, na época da pandemia, antes da pandemia eu tinha uma faxineira que vinha toda semana, né? E aí na época da pandemia ficou proibido, ninguém podia ir na casa de ninguém. E aí eu pesquisei, estudei a minha própria casa também, porque cada casa vai ter a sua demanda, né? E aí eu separei o mês, né? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. E aí as tarefas que tinham que ser feitas toda semana, em semana alternada, não sei o que, eu imprimi e botei na porta da minha geladeira. Porque tem coisas, gente, que a gente precisa simplesmente tirar da nossa mente. Porque fica ocupando um espaço ali da nossa memória RAM totalmente desnecessário. Pega, escreve, coloca no papel e tira isso da sua cabeça. E também fica mais fácil, fica mais visível, digamos assim, né? Principalmente para quem vai começar a divisão. E aí, exatamente, porque todo mundo precisa ver ali, né? Que as outras pessoas também. Sim, também é bom ver um delas, check né? dado, inclusive né? Crianças. Falar, nossa, os cheques já estão todos dados, menos os meus, né? Inclusive, nesse livro eu acho muito legal, que aqui atrás, né, nos últimos capítulos, ela descreve, por exemplo, tudo que cada criança de cada idade já é capaz cognitivamente de fazer. Então, com 3 anos, ela começa a partir de 3 anos. Com 3 anos, tudo que seu filho já tem capacidade cognitiva de fazer. 4, 5, 6, 7, até a adolescência. Então, isso também é muito legal para quem pensa, né? Ai, não, mas o que eu vou pedir, Gabriela? Para uma criança de 5 anos, o que eu vou pedir? E aí, sabendo pedagogicamente o que ela já é capaz de fazer, também é muito legal. E contribui para o desenvolvimento motor, para o desenvolvimento de raciocínio da criança, para o desenvolvimento do senso de comunidade, de fazer parte dessa família. Que ela não está no hotel 5 estrelas, né? Onde está tudo ali sendo servido para ela, que ela é parte daquela comunidade, né? Daquele núcleo, né? E ela valoriza, já aprende desde cedo a valorizar o trabalho. Eu trabalho muito com criança, Gabi, e é impressionante como eles, quando você dá a autoridade para eles, né, a autonomia para eles fazerem o trabalho de escolher o que eles querem ou não, eles vão mostrando a personalidade através disso. E, por exemplo,
Quando eu tô organizando o closet de uma criança e eu sei que ela tem idade para aprender a dobrar, por exemplo, eu falo para ela, olha, essa é uma atividade que você pode fazer quando, né, sei lá, sua mãe lava roupa e aí você vem aqui, ou a mãe De ou o quem pai, né, escolheu dependendo a de qual que é o tarefa. que vai fazer essa tarefa lá. É, e aí você pode dobrar sua própria roupa. E aí, Gabi, eu deixo elas dobrarem, enquanto eu vou organizando uma outra área, eu deixo elas dobrarem a roupa. Elas ficam super orgulhosas. Gabi, poderia eu fazer melhor? Sim, melhor e muito mais rápido. Tem hora que eu olho assim a gaveta, a criança dobrou, meu olho chega a tremer. Fala, cara, mas o que eu falo? Muito bem, parabéns, porque para eles Sim, fizeram o melhor que eles podiam. Eu lembro, teve uma mini cliente que ela ficou andando com a roupinha dobradinha e foi mostrar para sim. todo mundo da casa. Ela estava muito orgulhosa disso, sabe? Ela sentia que ela podia pegar essa atividade para ela fazer, né? Ela gosta de se sentir útil e tal. Então, a gente tem sim que incluir as crianças nesse cronograma aí de limpeza e de manutenção e de Isso, organização da tem casa. benefícios incontáveis, incontáveis. A Vanessa colocou aqui, ó. Quero dizer que aprendi muito com essa síndrome, me sobrecarregando muito. Não peço ajuda nunca. Ainda bem que abriu os olhos aí, né, Van? Porque realmente é, é muito Uhum. mais comum do que a gente imagina essa sobrecarga em excesso e a ausência do pedido de ajuda. Vai ser fácil, moleza? Tipo, ai não, a partir de amanhã eu peço ajuda para todo mundo. Vai ser um treino, assim como dobrar as criancinhas dobrando as blusas, né? É. A Aline disse, a organização dá uma leveza mesmo, dá. Concordei com tudo, todas as falas fizeram sentido. Que bom! Ó, temos uma pergunta da Rosiana. Vale a pena dividir as tarefas da casa por dia? Um dia o banheiro, outro a cozinha, ao invés de fazer uma faxina na casa inteira no mesmo dia? Diga a sua opinião. Depois eu digo. Vale? Claro que vale. É o que funciona para você. É uma coisa muito importante quando a gente está falando de fazer cronograma é você pensar em como é a sua rotina. Por exemplo, aqui eu lavo a roupa de cama uma vez por semana. Então eu sei que mais para o final da semana, ali, sexta, sábado, quando eu tiver um tempo nesses 2 dias, é quando eu vou fazer isso. E aí o banheiro é o Nick que lava, geralmente é final de semana. Então, assim, coloca isso nos dias, porque daí você sabe, tal dia é hora dessa atividade. E aí, isso te ajuda a saber quais são os dias que você está mais livre para você fazer um curso, para ser o dia que você vai se dedicar aos seus E a estudos, questão tudo também mais. dos pratinhos, né? Manter os pratinhos girando. É óbvio que as semanas que o meu trabalho está menos movimentado são as semanas que a minha casa está mais limpa e Ah, organizada. claro. E as semanas que o meu trabalho está super Uhum, movimentado são as semanas que a minha casa está o caos instalado. E uhum, uhum, paciência, a gente não pode querer. A gente pode querer, não, a gente não pode permitir que esse perfeccionismo tire a nossa paz. Casa é refúgio, é uhum, se recarregar. É chegar em casa depois de um dia super movimentado de trabalho e poder se refazer para o outro dia você tá bem, feliz e tranquila para seguir em frente, uhum. né? Uma das meninas colocou aqui, a Solange, a sensação é muito gostosa, de alívio mesmo, quando você se desfaz de coisas que não fazem mais sentido na nossa casa. Aprendi com a mestra. A Uhum. Lilian colocou grandes insights para aplicar já. Excelente conteúdo. Sim. E, gente, é exatamente isso. É para aplicar já. A Valéria, minha mãe, acordou hoje no clima da live. Nos stories dela, ela tava lá. Vou tirar da minha casa hoje tudo que não é a minha cara. Eu falei, nossa, que animação, que empolgação completa e absoluta. Porque é a prática que vai tirar a gente desse lugar da sobrecarga. Ficar pensando, meu Deus, é mesmo que a Gabriela falou, eu controlo demais. Meu Deus, é mesmo. Aquilo que a Carol falou, misericórdia. Não vai mudar nada. O que vai mudar é a gente poder fazer esse detox da supermulher. Eu acho que é isso. É, é isso. E uma coisa, né? Se a gente está inspirando assim tanta gente, gente, começa aos poucos, porque não é Rápido. um processo. A sua casa não tá bagunçada, não começou hoje. Não começou hoje a bagunça, um dia, plau. Não, cara. Então, a gente precisa entender que é um processo. Não começa tudo de uma vez, tira
tudo e não, que a casa vai ficar uma zona, você vai querer desistir e não vai mais ter energia. Não, não é assim. Mas começa aos pouquinhos. Só que assim, muito intencionalmente. Porque quando eu sei que que a bagunça na casa da minha cliente vai voltar, é quando ela não tem claro por que ela quer fazer isso. Porque se ela chega pra mim e fala assim, ah, é porque eu vi o seriado lá do Sim, Home sim, tem, Acho que sim. tem o Netflix do Brasil, não sei. É. Ah, é porque eu vi. É rico, né? De rico pode Uma vez fazer, por né? semana. Ah, eu vi, então eu quero. É. É porque eu vi lá, então eu quero a minha despesa. Mas esse não é o motivo. O motivo tem que ser: eu quero porque eu quero ter mais tempo para mim. Eu quero porque eu entendo que eu estou absorvendo tudo isso. Isso me faz, enfim, toma espaço mental. Eu quero, entendeu? Então a gente tem que ser muito intencional com o porquê a gente está fazendo isso. Por que eu quero organizar o meu guarda-roupa? Porque eu quero entender o meu estilo, o que eu gosto de usar, os meus gastos com roupa, enfim, os meus hábitos. Então tem que ter muito claro isso, porque Não. não é um processo fácil. E Assim, é muito é gratificante. desafiador do ponto de Muito vista gratificante, é também maravilhoso. do desenvolvimento pessoal. Também vai pegar nos seus calos, você vai enxergar o quanto você é controladora, você vai enxergar Uhum. o quanto você é apegada, você vai enxergar os lugares que você se coloca como vítima, você vai enxergar os lugares onde você está esperando que os outros tenham dó e pena de você. Não vai ser moleza, não vai ser sentar no pudim, não. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que tem tudo a ver com isso que você falou, que é assim: quando você sabe o seu porquê, fica muito mais fácil de conseguir, de suportar o como, né? O como, às vezes, vai ter ali um desafio ou outro, mas se você sabe o seu porquê, você consegue suportar qualquer como. O como não ele deixa de ser Uhum. tão. Não deixa de ser, não, ele continua sendo desafiador, mas ele vale a pena. Você sabe que compensa. Faz Essa é a sentido. palavra que eu queria achar, compensa. Antes da gente encerrar, Carol, tem uma moça aqui, a Lu, que ela pediu assim: estou cada dia mais exausta. Marido trabalha viajando, fico sempre sozinha com 2 filhas pequenas. Me dá uma dica. A minha dica vai ser, a hora que a gente terminar a live, eu vou tirar foto aqui. Aliás, a hora 10 horas da noite, que eu tenho outra coisa para fazer aqui depois da live, que eu tenho Eleva. Mas quando eu sair, eu vou tirar foto da lista das coisas que as crianças podem fazer e vou postar nos stories. E você, Carol, sua dica? Ai, bom, Você tem Gabi. alguma dica? Bom, tem várias, mas acho que uma para começar é destralhe. Quanto menos Porque coisa para se ela bagunçar, tá menos coisa para arrumar. gerenciar, você tá gerenciando tudo aquilo ali, tudo aquele cacareco, aquela tralha, tudo é você gerenciando tudo aquilo. Então, começa com destralhe. Destralha brinquedo das crianças, que eles já passaram da idade, destralha livros. Começa com as coisas que você tem menos apego, que você sabe que tem menos apego. Isso é muito particular, depende muito. Tem gente que é super apegado com roupa, mas tem gente que é apegado a uma colher de cozinha. Então, isso é muito relativo. Então, começa com o que você é menos apegado e com coisas maiores. Não vai para aquela gaveta de bagunça que vai ser um saco fazer aquilo, você vai querer desistir assim que você termina aquela e você não vai mais conseguir começar nada, porque né, maior trabalho. Então, essa é a minha Dica maravilhosa. destralhe. Você tem que ter Quanto menos coisa para coisas. gerenciar, Tem que ter menos coisas. menos trabalho ali no seu prato, menos pratinho para girar, né? Exatamente. E aí, quando você tem menos coisas, você tem. A sua casa vira a curadoria de você mesma, né? Igual a Gabi estava falando antes, né? Ah, tudo que te faz Pobre. se achar Que grita pobre. Se achar... É, que grita pobre. A flor artificial faz isso, então não tenho. Essa aqui é natural, Linda. sim, você acredita? Mas enfim, não é sobre isso. Então, destralhe, porque menos coisas para você gerenciar. Faz uma curadoria das coisas que você realmente gosta na sua casa, das coisas que você tem porque você ama, porque fazem sentido estar lá, né? E as coisas que não fazem, elas não deviam nem ter entrado na sua casa, né? Não sei nem por que tá. Mas arrasou. A Tati disse, perfeito, comecei a fazer isso nesse mês, coisas desnecessárias.
A Carol disse, live maravilhosa. Gente, gratidão. Quero te agradecer, Carol, por ter aberto esse primeiro episódio do Detox da Supermulher aqui. Amei te receber. Tenho certeza que as meninas também, todo mundo tá levando muitos aprendizados dessa live. Seja sempre bem-vinda. Quando você quiser fazer live comigo de novo, fica à vontade. É só me chamar. Você Eu me vou te chama, chamar. Gabi, me chama. Você sabe que eu sempre arranjo espaço para você. Mas a gente tem muita coisa para falar, Gabi. Igual eu falei, né? A terapia e a organização de casa, elas estão sempre Muito. assim, se encontrando, né? Então, cara, qualquer tema que Nossa, dá você para fazer tiver aí, 50, a dá para gente fazer uma pode live só falar do sobre. apego, dá para fazer uma live Tá? só do, Só da pena. do vazio, dá para fazer uma live só do controle. Depois vocês mandem aí nos nossos inbox, no meu e da Carol. Qual live que vocês querem a Boa, próxima? boa, Qual o tema que vocês querem de próxima? E gratidão, amei a sua presença aqui. Vou me boa. despedindo também das Eu que meninas. agradeço. Agora, eu vi que tem um monte de gente aqui que é lá do Eleva, ó, a Kelinha, todo mundo que tá aí. Já vou me engatar lá no Zoom agora. E um beijo. Até nosso próximo encontro. Beijo, Obrigada, obrigada. Gabi. Beijo.